Oi pessoal, bem-vindo, obrigado a cada um de vocês que participam aqui juntos dos tutoriais no canal. Queria agradecer a muitos de vocês aí pelas sugestões, pelas críticas e quero dizer a cada um que eu nem sempre eu estou vinculado ao canal. Muitas vezes eu tenho acesso em determinados momentos e talvez alguns comentários que precisam de um retorno, de uma resposta, eu não tenha como fazê-lo de imediato. Mas dentro da possibilidade, dentro do momento em que eu estiver ativo junto ao canal, terei o prazer em responder a todos vocês, tá ok? Nesse tutorial eu vou aproveitar o tempo aqui para falar um pouquinho a respeito de um processo de refletividade no momento da renderização em relação aos objetos, quando nós empregamos materiais e textura ao mesmo. E esse processo de refletividade nós vamos observá-lo utilizando o Eevee. Vamos entender o porquê, pessoal. Eu vou criar um cenário básico aqui para tentar explicar a vocês de forma simples. Então eu vou selecionar o objeto cúbico, tecla X, deletá-lo e vai adicionar com Shift A uma mesh esférica, o V, mesh adicionada. Eu vou clicar o botão direito e vou dar um Shades Mode para alisar a superfície da esfera. Vamos clicar no transformador Move. A setinha de transformação apareceu no objeto. Nós vamos encostar o cursor do mouse na seta azul, pressionar o botão esquerdo do mouse e vamos trazer a esfera para cima. Vamos também aproveitar para criar um plano aqui com Shift A, Mesh Plane, vamos usar o S de escala para aumentá-lo e vamos texturizar criando materiais aqui para esses dois objetos. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, inicialmente eu vou vir aqui no ícone que representa o render. Nota que eu estou utilizando aqui o Render Engine do tipo Eevee. Eu vou mudá-lo para o Cyclos. E apenas só para diminuir o tempo de renderização, eu vou rolar essa barra aqui para baixo. Nota que eu estou utilizando aqui em Sample uma qualidade de renderização com 128. Eu vou descer essa qualidade aqui para 22 para agilizar o processo da renderização, senão fica muito lento aqui o nosso entendimento. A mesma coisa eu vou fazer com a Viewport. E no sampling colocando 22, 22, vamos então aplicar materiais aos objetos. Repare que se eu selecionar a esfera, vier aqui no ícone material, pois ele não tem um material ainda aplicado ao mesmo. Então eu vou precisar clicar em New e tenho que definir para esse material uma superfície do tipo polida. Como o Blender já coloca aqui uma surface do tipo chamado Principal BSDF, podem reparar que nós temos aqui na configuração do princípio BSDF essa opção metálica com o valor 0. Nós vamos encostar o cursor nela, pressionar o botão esquerdo e puxar para a direita até o valor ficar em 1. E aqui em Roughness, que é a rugosidade, nós vamos tirar a rugosidade do objeto para fazer com que a superfície ela seja uma superfície polida. Então, notem que o material aplicado eu não vou conseguir enxergá-lo através da Viewport no modo sólido. Eu preciso entrar no modo Lock Dev ou posso entrar no modo Rendered, que é a renderização em tempo real. É esse modo que nós vamos usar para entender aqui o que nós precisamos. Então veja que eu apliquei uma superfície metálica. Se eu zerar aqui, ó, ele fica de uma forma bem difusa. Se eu aumentar, ele fica de uma forma como se fosse uma superfície metálica escovada. Então, para eu dar brilho ao material, eu preciso vir aqui no Roughness, encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo e arrastar para a esquerda e deixar no valor 0. Veja que eu tenho um pontinho de brilho aqui da luz. Apenas para melhorar esse especular, eu vou selecionar o objeto luz. E aqui em luz, que é a luz de ponto que nós aplicamos, vocês vão ver que eu posso dar, por exemplo, uma luz solar. A intensidade dessa luz é uma intensidade que vocês vão ver aqui o pontinho de refletividade da luz e vão ver também na superfície da esfera o que? A refletividade desse objeto que está aqui embaixo. Vamos lá para a gente chegar no ponto que eu pretendo aqui. Eu vou selecionar o objeto plano e ao objeto selecionado eu vou desembrulhar a malha dele, apesar de ser um objeto que só tem uma face. Mas nós vamos ter que entrar no modo Edit Mode,
Aqui no modo Edit Mode, para desembrulhar o objeto, eu posso usar o cursor do mouse na área da janela, clicar a tecla U e usar a opção Unwrap, que significa desembrulhar a malha. A malha já foi desembrulhada. Nós podemos agora aplicar uma textura nessa superfície. E para isso eu posso voltar na Object Mode ou até mesmo na Edit Mode, clicar em Material, clicar New. E aqui, veja que eu estou utilizando o Principal BSDF, sempre essa textura, que é a textura inicial que a versão 2.80 aplica ao objeto. Então eu vou vir na opção Basic Color, notem que eu estou utilizando a cor do material branca. Então eu posso vir aqui, clicar no seletor, mudar para vermelha, para verde, para azul, para a cor que eu quiser, tá? Mas eu não vou usar cor. Eu vou usar um recurso clicando nesse pontinho aqui, ó, do lado do Basic Color, onde eu abro as opções de texturas. Entre elas eu tenho a textura de tijolos, chamada Brick Texture. Vou clicar nela. E vocês observem que aqui no Cycles Render, no renderizador Cycles Render, eu tenho o que? A refletividade, ó, dessa textura sendo aplicada à nossa esfera. Então, se eu vier para dar renderização, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar a tecla N, travar a câmera, ver o Lock Câmera aqui, vou travar a câmera, N para fechar, e vou utilizar a vista de câmera. Como minha câmera está travada, eu vou agora utilizar o scroll do mouse para diminuir o espaço. Segurando o Shift e o botão do meio do mouse, eu vou trazer a superfície para esse ponto. Vamos dar um plano de fundo aqui, utilizando o ícone Word. Em Color nós vamos clicar e vamos dar uma cor mais suave aqui para o fundo. Veja que eu tenho um objeto que tem uma superfície polida, do qual ele cria a refletividade e está refletindo também quem? O ambiente. Se eu aplicar o processo de Render Image usando o F12, eu clicando aqui em cima, vocês vão ver que a renderização ocorre e eu tenho um render básico do objeto com a refletividade utilizando o Cycles Render. Fica legal então aqui o processo, notem que a renderização ficou nesse aspecto. Vamos lá ao que nos preocupa. Quando você entra no processo de renderização através do renderizador Eevee, basta a gente clicar aqui no ícone de renda e mudar para o Eevee. Veja o que é que surge, pessoal. Surgiu a superfície metálica, o objeto aqui é aquele objeto que nós aplicamos, porém nós não vamos ter a refletividade sendo aplicada ao objeto. Então, se eu utilizar o Eevee para poder fazer a renderização com o F12, notem que eu tenho uma diferença no resultado final. Eu não consigo obter essa refletividade aqui de imediato do objeto. Então, para tal, é necessário que eu faça o seguinte, que vocês selecionem a opção de Render e vejam que eu tenho aqui esse recurso chamado Screen Space Reflections. Basta eu selecionar esse Screen Space Reflections, que a refletividade vai ser colocada no recurso aí da renderização. E aqui eu posso clicar na setinha, desabilitar essas duas opções, e se eu der o Render, eu venho aqui em Render Image, vocês vão ver que eu passo a ter o processo de refletividade usando o Eevee, já com o efeito de reflexão do ambiente. Então isso aí é um detalhe que talvez vocês estejam tendo alguma dificuldade na hora de dar o efeito de refletividade nas texturas polidas ou metalizadas que vocês queiram jogar na cena de vocês. Espero que tenha ajudado nessa dica, aproveitem e bons experimentos. Até o próximo tutorial.